Seja muito bem-vindo ao programa Os 5 Eus. Aqui você encontrará tudo sobre análise corporal e os 5 traços de caracteres, ou melhor dizendo, os 5 Eus. Eu sou o Gia Cadori e o tema de hoje é a ansiedade. Vamos entender o que é a ansiedade antes da gente começar. Bom, a ansiedade é um medo de algo que pode acontecer. Então, é algo que está no futuro. Basicamente isso. Porque ela deriva de uma preocupação. Você pode estar preocupado com alguma coisa que pode ou não acontecer. Você pode estar preocupado se essa coisa acontecer, você pode ficar preocupado se algo não acontecer. Você pode estar nervoso com alguma coisa que vai fazer. Um bom exemplo disso é quando você, digamos, vai falar em público. A pessoa fica ansiosa por quê? Porque está nervosa do que pode dar errado, mas a preocupação está no futuro, né? Preocupação, nervosismo e também desconforto. Por que desconforto também gera ansiedade? Porque quando você está num ambiente que de alguma forma está te incomodando, isso vai gerar desconforto. Tá, isso aí tudo é ansiedade. Mas o que realmente gera ansiedade? E é justamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma preocupação, é um desconforto, etc e tal. Mas a ansiedade é igual para todo mundo? A sua ansiedade é igual à ansiedade da pessoa que está do seu lado, das pessoas da sua família, dos seus amigos? E a resposta é não. Cada um fica ansioso por motivos diferentes. E hoje a gente vai olhar a ansiedade sobre essa perspectiva da análise corporal. Antes da gente continuar, tem um aviso importante para você. Você verá os nomes dos traços e talvez você esteja vendo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui, não viu os outros conteúdos. Mas os nomes não têm nada a ver com as patologias, com os transtornos. Isso só foi mantido como uma forma de homenagear os pesquisadores que descobriram todo esse conteúdo sobre os traços de caracteres e para manter, né, a base científica, mas não tem nada a ver com os transtornos, certo? É bem comum que as pessoas falem: nossa, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade, eu não me aguento, sou muito ansioso. Tudo que vai acontecer eu fico com ansiedade, etc e tal. E beleza, é comum. Acredito que talvez até você seja uma dessas pessoas. Ai, como eu sou ansioso, como eu sou ansiosa. E tá tudo certo. Só que você já parou para pensar qual a razão da sua ansiedade? O porquê você tem ansiedade? Nós estamos para falar sobre traços de caracteres. E os tipos vão se ater a isso, aos traços de caracteres. Então seria meio que deixar mais simples todo esse conteúdo de uma forma que você consiga aplicar na sua vida, de uma forma que funcione para você. Ah, mas então quer dizer que esse conteúdo não é para quem tem síndrome do pânico, não é para quem tem uma ansiedade que toma remédio? Não, não quer dizer que seja isso. Quer dizer apenas que vai servir para todo mundo. Servir para todo mundo que quiser assistir, que tiver interesse e for ansioso, tá bom? Como eu disse no início, a ansiedade é gerada basicamente por três fatores. Que seria o que esses três fatores? Seria o nervosismo, seria o desconforto e também a preocupação. Olhando à luz dos traços, olhando pela análise corporal, existe lugares, situações, ambientes que cada traço fique desconfortável ou se sinta nervoso ou até mesmo preocupado? E a resposta é sim, porque cada traço tem a sua dor existencial, ou seja, existe um medo de reviver essa dor. E para não reviver essa dor, vai subir um alerta vermelho. Tá, como assim, Gil? Bom, simples. Se você dirige um carro, ou mesmo se não dirija, mas você já andou dentro de um carro e sabe que existe aquele painel que tem um velocímetro, que tem todas as luzinhas lá
que indicam a saúde do carro. E se algo está errado, uma luz vai acender, uma luz de alerta, uma luz de opa, tá perigoso aqui, tá faltando alguma coisa. Eu já me aconteceu de acender a luz do óleo do carro, né? Quando tava com o óleo ruim, tava com pouco óleo, aí a luzinha acendeu, que indica o quê? Pô, tem um ponto de atenção aqui. E a ansiedade funciona justamente como essa luz de alerta. A ansiedade em si é a preocupação do que pode acontecer. É um medo do que vai acontecer ou que não vai acontecer. Então, como que a ansiedade vai se refletir em cada um dos traços? A ansiedade para o traço esquizoide, principalmente do esquizoide, é a rejeição. Logo, essa pessoa vai ter medo de ser rejeitada. E como isso funciona? Por que essa pessoa vai ter ansiedade? E a resposta é simples. Tanto a pessoa em si, quanto suas ideias, seu modo de pensar, seu modo de agir e viver, sofrerá esse medo. Como assim? A pessoa vai ter medo de ser rejeitada pela pessoa que ela é, vai ter medo de ter suas ideias rejeitadas, o seu estilo de ser, o seu tanto de roupa quanto o seu modo de agir. Então essa pessoa vai fazer o que para não viver essa dor? Ela vai se isolar. Por quê? Porque ela vai ter aquela ansiedade de, putz, as pessoas vão me rejeitar. Então é melhor eu ficar na minha, é melhor eu viver do meu jeito aqui no meu mundinho. E aí tem o grande ponto de alerta para quem tem esse traço. Quando a pessoa está muito isolada, mais do que o normal, porque sim, quem tem mais esse traço vai precisar de um tempo para si. Mas quando essa pessoa prefere só ficar sozinha, ela não quer sair, ela não quer ver as pessoas que ela gosta, os seus amigos, talvez sua namorada, as pessoas do seu convívio, seus pais, família. Então, tem um grande ponto de alerta. Esse medo da rejeição foi elevado de uma certa forma que a ansiedade é tão grande, a ansiedade de ser rejeitada, que ela vai acabar ela mesma se rejeitando. Como assim ela mesma vai se rejeitar? Antes mesmo dela tentar fazer alguma coisa, vai vir uma ansiedade muito grande sobre: se eu fizer isso, vai dar errado. As pessoas não vão querer isso aqui que eu vou fazer. Então, se vai dar errado, melhor nem fazer. Então é aquela pessoa que nem tenta, ela prefere nem tentar. Vou ficar aqui no meu mundo, vou ficar isolado, que é a melhor forma. Então eu prefiro ficar sozinho do que conviver com as outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho meu próprio mundo aqui. Então vai ser uma pessoa que vai ser extremamente isolada, vai ter uma ansiedade a tal nível que prefere ficar sozinha. Só que nós sabemos que para se ter felicidade, para se viver no mundo, para ter uma vida completa e boa, nós precisamos de outras pessoas. E não é porque o traço tem uma necessidade sim de caverna que ela precisa ficar na caverna 100% do seu tempo. Não é uma pessoa que precise se isolar. Ninguém precisa viver sozinho. Todo mundo vive em grupos, vive em sociedade, em comunidade. Então a gente tem que achar sempre a melhor forma de fazer isso. Só que quando a ansiedade chega nesse nível, a pessoa pode ter outros problemas advindos dessa ansiedade, mas principalmente é por causa da rejeição. É bem interessante que talvez você tenha ou não se identificado com esse traço, mas alguma coisa de, por exemplo, tentar algo novo, né? É uma coisa bem interessante. Principalmente na época da escola, na época quando você é mais novo, era mais nova, existia assim aquele medo de ser rejeitado. Principalmente pela pessoa que eu gosto. Ah, eu gosto tal da fulaninha. E você nem falava com a pessoa, nem pensava que poderia dar certo alguma tentativa. Sempre pensava, não, mas ele não vai querer. A resposta vai ser não. Então, para quem tem bastante desse traço, é basicamente isso. Para qualquer coisa que ela vai fazer, ele vai fazer, simplesmente vai pensar como se estivesse no colégio e fosse falar com a pessoa que ela gosta, o menino, a menina que ela gosta lá, e a resposta vai ser o quê? Um não. Então, na cabeça dele ou dela,
esta pessoa esquizoide vai ter simplesmente esse pensamento de tipo, a resposta vai ser não, eu vou ser rejeitado, então melhor nem fazer. Já vai existir sim um medo maior, uma dificuldade a mais de se expor, que a pessoa vai ser mais vergonhoso, né, vergonhosa, e vai sim ter esse problema assim em se expor. Só que isso é normal, todo mundo tem um pouquinho de medo. Medo é normal ter um pouco de ansiedade também. O problema é quando essa ansiedade, esse medo, se torna tão grande que você deixa de fazer coisas que é necessário serem feitas. Ah, mas você não fala que o esquizoide ele é mais vergonhoso, ele é mais tímido, ele também prefere ficar mais na dele? E a resposta é sim, mas é possível se expor, é possível falar em público sendo esquizoide, é possível conviver com pessoas bastante horas por dia sendo esquizoide? A resposta é sim, é possível. Mas para isso você precisa fazer algumas coisas para não ficar na dor. Principalmente ter pessoas que apoiam suas ideias, pessoas que você possa expor todo esse lado criativo. E por quê? Bom, porque o esquizoide ele pensa fora da caixa. Ele tem sim o próprio mundo particular. Então, às vezes vai ser umas coisas que para as outras pessoas vai ser bobagem, mas é importante ter pessoas que não critiquem, que escutem e pessoas que principalmente apoiem essas ideias para que esse medo da rejeição seja controlado, né? Que você possa sim fazer as coisas, mesmo tendo a possibilidade de ser rejeitado, de dar errado, porque querendo ou não, a maior rejeição é quando você simplesmente desiste de fazer o que você queria fazer e é dessa forma que você mesmo se rejeita. Então, essa é a ansiedade do esquizoide, do nosso primeiro traço. Agora indo para o segundo traço, o oral, que tem como maior medo, como sua dor essencial, o abandono. Tá, e como que a ansiedade vai se manifestar nesse caso do oral? E a resposta é fácil. E também é bem interessante, né? Porque gera um contraste entre o oral e o esquizoide. Enquanto um se isola quando está ansioso e justamente por causa para não rever a sua dor existencial, então vai para o seu próprio mundo, o oral faz o contrário. Ele precisa estar com mais pessoas, ele precisa ficar quase que todo o tempo dele com alguém, para não ficar sozinho, para não se sentir abandonado. Isso é interessante. Bom, mas seguindo, como que isso vai se manifestar? Simplesmente assim. Eu não posso ficar só. Se eu ficar sozinho, eu morro. E por que que vai ter esse drama ali de tipo, vou morrer se ficar sozinho? Porque voltando à parte da formação do traço, essa parte foi quando o bebê era indefeso, né? Ele estava na parte da amamentação, então ele dependia de tudo dependia de tudo que a sua mãe fizesse, né? Ele não podia fazer nada por si só. Então o oral entra nessa parte, nessa formação, e um bebê sozinho realmente tem como sobreviver? Não tem. E o interessante é que quando cresce a pessoa ainda mantém inconscientemente essa configuração, né? Essa característica de não posso ficar sozinho. Então a pessoa oral vai ficar bastante tempo ansiosa justamente pelo medo de ficar só. Então, é uma pessoa que até em certos pontos, em certas ocasiões, pode se prejudicar em nome disso, em nome dessa ansiedade de ficar sozinho, não posso ficar sozinho. Se prejudicar como? Um exemplo. A pessoa está fazendo faculdade, tem que estudar ou tem que trabalhar cedo no outro dia. Mas ao mesmo tempo os amigos dela, não, mas fica aqui na festa, não, fica um tempo mais aqui em casa, que foi, sei lá, jantar na casa do amigo, estava na hora de ir embora, só que a pessoa não consegue dizer não. Então o oral ele vai sentir uma ansiedade tipo, putz, eu tenho que ir embora. Só que eu não quero desagradar a pessoa aqui. Então, pô, e se bem que é bom estar com um amigo, né? É bom estar com os amigos, é bom estar aqui. E depois até se arrepende. Então, de certa forma, se prejudica. Ah, mas só tem esse exemplo? Não, mas a partir desse exemplo você vai conseguir imaginar outros, né? E é interessante também no relacionamento.
A pessoa com traço de caráter oral, no relacionamento ela vai ter o medo de ficar só. Então vai ser aquela pessoa que vai ter aquele medo de tipo, meu Deus, eu vou ser abandonado a qualquer momento. Vai ser aquela pessoa que vai ser um pouco mais carente, vai ser um pouco mais até grudenta, né? Aquela pessoa que gosta de ficar junto, que gosta de contato físico, que tipo passa aquela impressão de não me abandona. Então vai ter esse medo, então a pessoa vai ser um pouco insegura, vai gerar a ansiedade, vai gerar essa insegurança na pessoa, ela vai ficar sempre a cada momento pensando, eu vou ser abandonada, vou ficar sozinho, essa pessoa vai me deixar e o que eu vou fazer? Então a ansiedade do oral vai ser nesse sentido de não posso desagradar, não quero desagradar porque senão vou ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho, então eu preciso de ter mais pessoas, eu preciso falar mais. Então o oral, quando tá na dor, ele vai falar muito, 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 muito para chamar atenção, para que as pessoas fiquem junto com ele. Vai cada vez mais dar um jeito de aparecer para o mundo, de ser notado. Então, a ansiedade oral, e você provavelmente conhece alguma pessoa que fala demais, e pode ser que essa pessoa seja oral e que esteja precisando de uma atenção a mais, esteja com a ansiedade grande. E muitas vezes a pessoa nem sabe por quê, mas ela é ansiosa por causa do medo do abandono. Então pode ser que ela esteja desconfortável com alguma situação que ela está vivendo e isso vai causar esse efeito. E um detalhe bem importante na ansiedade oral é o que? A pessoa, se tiver uma situação que ela tem que ficar sozinha, pode ser, vamos pegar por exemplo, o exemplo assim na área amorosa. Se a pessoa teve que ficar sozinha, ela está enfrentando uma separação. Essa pessoa vai ficar triste, vai ficar melancólica, vai ficar, nossa, só o pó. Ela vai se sentir um trapo, vai se sentir que não tem valor nenhum, porque ela tem dificuldade em estar sozinha. Então, aí se percebe também que esse traço está na dor. Por quê? Porque é o contrário do esquizoide, que se isola e não quer ver mais ninguém para não ser rejeitado. Então, vou ficar aqui no meu mundo, que no meu mundo é só eu e tá de boa. Aqui tá tudo tranquilo. O oral, ele vai precisar dessa aprovação a todo momento. Então, quando o oral não consegue ficar sozinho nem por um tempo, ou se sinta mal por causa disso, quando tiver que ter essa necessidade, porque ninguém fica sozinho o tempo todo e ninguém fica acompanhado o tempo todo. Então, quando se existe um problema em uma dessas situações, o traço pode estar na dor. E no caso do oral, é quando ele não consegue ficar sozinho nem por pouco tempo. E é o caso de muitas pessoas que engatam em relacionamentos um atrás do outro, às vezes nem queria estar exatamente com a pessoa que está, mas porque não quer ficar sozinho. Ou, no outro extremo, são pessoas que não terminam um relacionamento que está ruim, que é o famoso relacionamento tóxico, porque pelo menos está acompanhado. Então, esse é um detalhe bem importante na ansiedade oral. E agora indo para o terceiro traço de caráter, o traço de caráter psicopata. Como a ansiedade vai se manifestar nesse traço? E é interessante porque de todos os traços, o psicopata pode ser visto como mais materialista, como só se o dinheiro importasse, até porque ele vê tudo como negociação. Então a vida é um grande negócio, tudo são negociações pequenas, maiores, enfim. Mas vê tudo dessa forma. Então, necessariamente o psicopata ele vai só se importar com dinheiro, com bens materiais? E a resposta é sim, mas tem as exceções. Não quer dizer que a pessoa não tenha sentimentos e tudo mais. E por ela ver a vida dessa forma, também não quer dizer que não tenha sentimentos, né? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais como isso tudo vai funcionar. A ansiedade no psicopata vem pelo medo da manipulação, que é a sua grande dor existencial. Ser manipulado pode ser tanto em negócios, quando ele estiver sim saindo perdendo, ou como, por exemplo, dentro de um trabalho que trabalhe bastante, mas não esteja sendo recompensado por isso. Então, não está sendo justo o que está acontecendo. Então, está sendo manipulado? Sim, é como se estivesse se aproveitando dessa pessoa. Então,
Isso vai gerar o quê? Vai gerar a dor em quem tem bastante desse traço. Ok, isso é um exemplo, mas tem outros. Temos outros. Em que outra situação pode parecer ou realmente ser manipulado, uma pessoa ser manipulada? Existe, por exemplo, o caso de relacionamento. Quando a pessoa, de certa forma, está com medo de uma possível traição. Então, é um dos traços que é mais ciumento, né? O psicopata também vai ser um dos traços mais ciumentos. Não que os outros não tenham ciúme, todo mundo vai ter ciúme, independente do traço. Só que o psicopata também vai ter porque ele não quer ser passado para trás, então ele não quer que ninguém venha e passe a perna. E uma traição pode ser vista como isso, né? Como ser manipulado, ser deixado para trás, enfim. No âmbito profissional, essa pessoa vai ter um certo problema também se ela fazer algo e sentir que não está sendo recompensada da melhor forma, da forma que ela gostaria, pode se sentir mal no âmbito de convivência com as pessoas ao seu redor, de, por exemplo, putz, fulano tem um carro bem melhor do que o meu. O ciclano consegue fazer uma viagem no final do ano e eu não consigo. E até, às vezes, até pela roupa, né? Ah, eu queria comprar umas roupas mais caras, umas roupas que fossem da moda. Enfim, isso também vai gerar uma ansiedade. Eu preciso de mais dinheiro. Então, quando a pessoa está naquela, eu preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro, preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, essa ansiedade tem a ver com o traço de caráter psicopata, que sim, vai ter essa preocupação pro lado financeiro. Ah, Jean, mas quer dizer então que os outros traços não tem preocupação com dinheiro? É só psicopata? E a resposta é não, todos os traços vão ter. Obviamente, cada pessoa vai ter. Mas nesse sentido, vai ser, nessa ansiedade vai ser maior no traço de caráter psicopata. Tá. E quais outros exemplos? Tá ficando interessante isso aqui, eu quero saber mais. Bom, e é interessante também que em relacionamentos, tanto quanto amizades, quanto marido, mulher, se a pessoa se sentir inferior à outra, isso vai gerar uma ansiedade. É o caso do marido ter um cargo inferior ao cargo da esposa, está numa posição inferior, numa questão de dinheiro, digamos assim, vai gerar essa ansiedade, tipo, eu tenho que conseguir mais. Ah, mas então quer dizer que mas isso não é machismo? Na verdade não, porque existem mulheres com traço de caráter psicopata que também vão querer ganhar mais que os maridos dela, ou que vão querer ter uma posição de igualdade, ao menos. O meu marido ganha 20 mil reais, eu preciso ganhar 20 mil também ou ganhar um pouco mais, para a gente manter a igualdade. Então, essa ansiedade vai ser bem evidente para quem tem esse traço. Por quê? Porque ela precisa estar no mesmo nível e nunca estar em desvantagem. Então, qualquer situação que de alguma forma pareça ser desvantajosa para essa pessoa que tem esse traço vai gerar ansiedade. E sim, vai ter muito mais ansiedade pela questão do dinheiro do que nos outros traços. E qual a ansiedade do traço de caráter masoquista? Como nós sabemos, a principal dor existencial do masoquista é a humilhação. Mas dentro da humilhação, lógico, existem outras ramificações, podemos assim dizer, né? Existem outras preocupações dentro da preocupação do ser humilhado. Porque se você parar para pensar, as pessoas no dia a dia são humilhadas. E a resposta é nem sempre. Pode existir um caso, mas são coisas isoladas. Então, como assim a pessoa tem uma ansiedade com medo de ser humilhada? Bom, e para a gente entender isso, a gente tem que ver algumas semelhanças entre o traço de caráter esquizoide e também um pouquinho do oral. Tá, mas como assim? Se o oral é bem diferente do esquizoide, como é que ele se liga no caráter masoquista? E a resposta é: uma das semelhanças do masoquista e do esquizoide são que eles vão ter a tendência a se isolarem. Então, o masoquista também vai ser mais tímido, vai ser mais reservado, por motivos diferentes, mas ações semelhantes, ok? E por que também o masoquista é parecido com o oral? Porque ele é um traço sentimental. Então, o oral e o masoquista são os traços sentimentais, enquanto os outros são mais racionais.
Então, nessa parte, o masoquista ele vai sentir muito, mas vai guardar tudo para si, porque ele se isola. Então, ele precisa aguentar as coisas que acontecem na vida dele, os problemas, preocupações, medos, e vai fazer a ação de ficar no canto dele. Então vai se isolar, tá lá cheio de problema, mas e qual que é a grande diferença dos traços, né? É que o masoquista ele vai tentar ajudar o outro, mesmo que isso custe o bem-estar dele. Tá, mas não tá fazendo muito sentido isso. Bom, é simples. É uma pessoa que vai colocar o interesse dos outros acima dos próprios interesses. Então é aquela pessoa que pode estar doente, mas vai cuidar da outra pessoa porque ela acha que o seu problema, o problema dela no caso, né, o seu próprio problema, não é tão pesado quanto o problema do outro. Então ele prefere ajudar o outro, ele precisa ser forte para ajudar o outro. E dentro do medo da humilhação existe também o medo da decepção. Então há medo de decepcionar as outras pessoas. Quem tem bastante desse traço é uma pessoa com força, uma pessoa forte, uma pessoa que aguenta. Então, ao mesmo tempo, digamos que se ele olhar para os seus próprios problemas, para as suas fraquezas, para as suas preocupações, vai parecer que ele não é tão forte quanto ele mostra para as pessoas. Justamente por causa disso que ele não fala sobre sentimentos, para manter a imagem de tipo, eu sou forte, eu aguento. E no momento que ele mostra que também sente dor, ele mostra que também tem problemas tão pesados ou bem mais pesados do que o dos outras pessoas, ele pode pensar de uma certa forma que mais ou menos o que passa na cabeça dele seria: se eu mostrar que eu tenho um problema, se eu mostrar que eu também tenho minhas fraquezas, as outras pessoas vão ficar decepcionadas, porque elas esperam de mim a força, elas esperam de mim a minha ajuda. Então, nesse sentido, seria ter essa ansiedade de não posso decepcionar as pessoas. E semelhante também ao traço de caráter oral, quem tem muito do traço masoquista não vai conseguir dizer não. Vai fazer até coisas que nem queria fazer, mas para não desagradar as pessoas. Então, semelhante ao traço de caráter oral, vai ter essa parte de não conseguir dizer não e também esse medo de desagradar, desapontar as pessoas, de decepcionar. E justamente por ter que ser forte, por ignorar seus problemas e andar até chegar ao seu limite, quem tem o traço de caráter masoquista vai chegar no limiar, assim, no limite do seu sofrimento, da sua força, digamos assim, e não vai saber o que fazer, porque ele não sabe como tirar o peso, ele só sabe colocar peso nas costas e carregar, mas tirar ele não sabe. Então gera uma grande ansiedade justamente por causa disso. Pô, tá pesado demais, eu não vou conseguir carregar, só que eu tenho que forçar mais um pouquinho. E por sempre colocar mais peso sobre suas costas e de uma certa forma ignorar os seus problemas, fazer vista grossa, isso gerou até uma certa cegueira em quem tem esse traço. Cegueira em que sentido, Gia? No sentido de ver os seus próprios problemas, suas próprias preocupações, sua própria vontade até. Então essa pessoa não sabe por onde começar. Ela ignorou tantos problemas dela, fez vista grossa, que agora tenta enxergar e até pode fazer assim, né? Quem tem problema de visão sabe como é que é, mas não vai enxergar, não vai saber por onde começar, porque se ignorou tanto que chegou nesse ponto. Então vai ser desesperador, vai ser uma ansiedade que ela vai parar para pensar, tá, todo mundo conta comigo, eu tenho que ajudar todo mundo e eu faço isso bem, mas e quando eu preciso de ajuda? Quem vai me ajudar? Então ela vai ter a ansiedade de decepcionar, ela vai ser ansiosa por ter os problemas, saber que tem problema para resolver, mas não conseguir resolver os seus próprios problemas porque
talvez nem saiba fazer isso, ela só sabe resolver o problema dos outros. Então vai ter uma ansiedade de tipo, pô, tô cheio de trabalho acumulado aqui, eu tenho que resolver várias coisas, tô cheio de problema nas minhas costas. Mas e por onde eu começo? Eu nem sei por onde começar. Então vamos continuar desse jeito, vamos carregando aqui, vamos ver até onde eu consigo chegar. Fica meio que por isso mesmo. E um detalhe importante para contextualizar toda essa ansiedade do masoquista: o medo da humilhação vai entrar no ponto que, se pedir ajuda, vai ser taxado como fraco, na cabeça dele, obviamente, ou como uma pessoa que esse teu problema nem é tão grande assim, sendo que para ele é grande. Então ele tem medo de expor o problema, ser humilhado, de ser menosprezado. Então ele prefere ficar calado do que correr esse risco. O quinto traço de caráter, ele é o rígido. Qual será a ansiedade do rígido? Bom, como nós sabemos, a principal dor do rígido é a exclusão. Tem alguns vídeos, alguns materiais que eu compartilho que vai ter traição, mas entra junto ali. Porque como no caso do masoquista e no caso de todos os outros traços, não tem como definir a dor em si em apenas uma palavra. Então a gente usa algumas palavras que vão ter um contexto semelhante, então vai ter uma explicação semelhante, mas nesse caso eu achei por bem usar a palavra exclusão. Por que exclusão? Bom, simples. O rígido, ele não quer, não, melhor dizendo, é inaceitável para um rígido ficar em segundo lugar. Isso eu expliquei porque, se você quiser assistir o vídeo, é o segundo vídeo do programa Os 5 Eus, vai estar lá explicadinho os traços, né? E por que cada um tem o seu recurso e por que cada um tem sua dor. Então assiste lá. Mas voltando, é inaceitável ficar em segundo lugar. Então entra quase que como: se eu ficar em segundo lugar, sou excluído. Então não estou sendo a melhor opção. Então o rígido vai ter uma ansiedade muito grande pela perfeição. Para quê? Para não perder nunca mais. Justamente por causa disso que o traço rígido é competitivo. Ele tem características que o tornam competitivo. E na mente do rígido, ele vai entrar na partida para vencer. Então, vê a vida como uma competição. E é interessante também que o rígido é o traço mais indeciso também, porque vê a vida em triangulações, em várias opções. Então é difícil para um rígido ter que escolher rápido. É difícil ter que escolher para quem tem muito desse traço. Porque tem medo de escolher errado e não ter feito a melhor escolha. Simples assim. A ansiedade do rígido vai andar muito próxima com a questão da perfeição. Só que perfeito ninguém é. Mas essa busca incessante por ser perfeito, por fazer as coisas de uma forma perfeita, vai fazer com que o rígido tenha muita cobrança em si, ou fazendo muito mais do que o seu limite, passando os seus limites em muitos casos, ou em outro oposto, em outro extremo, ele não fazer nada. Por quê? Porque não vai sair perfeito, então é melhor nem fazer. Então entra nesse sentido também. Então, essa ansiedade de tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que ser o melhor, eu não posso ser a segunda opção, vai ser causada nesse traço. Ok. E exemplos disso, Gia, como é que isso se reflete dentro do relacionamento amoroso, por exemplo? Isso vai se refletir da forma que o traço rígido é um meio ciumento. Por quê? Porque ele não quer perder, ele não quer ser a segunda opção. Vai ser ciumento justamente porque tem aquela frase, né? Quem ama cuida e tudo mais, né? Quem ama sente ciúme. E faz um certo sentido, sim. Só que quando tá exagerado, tão ciúmes assim demais, um negócio que não dá para aguentar, é porque o traço rígido provavelmente está na dor, que é o que não está se sentindo a melhor opção. Mas isso tem a ver com o parceiro ou com a parceira? Nem sempre. Na maioria das vezes, o problema do ciúme está com a pessoa que está sentindo o ciúme. Caso, por exemplo, a pessoa, ou seu parceiro, parceira, não dê motivos para isso.
mas você vai ficar ciumento, você vai ficar ciumento. E qualquer coisa que acontece ou que nem acontece, talvez seja um casal que quase nem sai de casa e a pessoa, não, mas você tem ciúme, tá me traindo. Ah, não, olha, eu vou. Por quê? Por causa desse medo de ser a segunda opção, de ser traído, de ser excluído, de ser deixado de lado. Então, por causa disso, essa ansiedade vai ser bem complicada. E uma das ansiedades que eu diria é a mais comum, é uma das mais comuns, né? Que a maioria das pessoas tem esse problema de, não tá tão bem feito, poderia estar melhor, podia ter feito melhor. Nossa, eu acho que eu nem vou fazer tal coisa, não vou fazer tal prova, eu não vou fazer aquele concurso porque é muito disputado, não vou conseguir mesmo. Eu tenho que fazer isso aqui perfeito, tenho que me preparar mais para poder fazer tal coisa. Eu preciso estar num nível acima, eu preciso estar melhor que os outros e deixa de fazer algumas coisas ou se estressa demais por não conseguir chegar nesse nível. Vai ter aquela ansiedade de perder o seu par ou a pessoa que está do seu lado. Vai ter sempre aquele ciúme também que ele não vai ser só na parte amorosa, mas também com os amigos. É aquela pessoa que tem até ciúme dos amigos, fala, você tá saindo mais com o outro que comigo, você tá me deixando de lado, você tá me traindo, né? Mas na verdade não é exatamente isso, né? E como eu falei, quando essa ansiedade dos traços no geral está de uma certa forma exagerada, é porque os traços estão na dor. Então é normal ter um pouco de ansiedade. Isso aí é comum, todo ser humano tem. É normal também ter medo. Mas o problema é quando isso está de certa forma afetando a sua vida. Então, o traço de caráter rígido vai ter esse problema da ansiedade na questão de ser excluído, de ser a segunda opção, de não ser o melhor. Agora, terminado esse resumo sobre a ansiedade em cada traço, eu acredito que você provavelmente vai conseguir identificar qual é a sua maior ansiedade. É óbvio que você vai ter um pouquinho de cada uma, né? Em situações diferentes, em intensidade diferente. Porque tudo depende de qual é o seu mapa de caracteres, quais são os seus principais traços. Mas quando você sabe de onde vem a sua ansiedade, isso já te traz uma certa vantagem sobre as outras pessoas, uma vantagem sobre você mesmo, na verdade. Porque você sabe de onde está vindo. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade do oral, eu tenho um problema de ficar sozinho. O que eu posso fazer com isso? E aqui no canal você vai ter mais conteúdo, mas já tem bastante conteúdo sobre como lidar com o traço de caráter oral. Então, se você tem uma ansiedade por ficar sozinho, um medo de ser abandonado, assiste os vídeos aí que você vai conseguir entender um pouco mais sobre o seu traço, conseguir entender um pouco mais sobre você. Mas a grande sacada desse vídeo, a grande sacada deste programa é o que? É se perguntar: de onde vem a minha ansiedade? Ou por que eu estou ansioso hoje? Ou por que eu vivo ansioso? Então você vai conseguir encaixar a sua ansiedade em algum desses perfis que eu passei para vocês, esses perfis ansiosos, digamos assim, né? Esses 5 perfis que tem a ver sim com cada um dos traços que não tem como fugir dessas características. Todos nós temos. Então você também vai conseguir encaixar ali, olha, eu acho que eu tenho mais esse perfil de ansiedade aqui que combina com o traço rígido. Eu tenho uma mania de perfeição muito grande. Ou eu tenho um problema que, nossa, sempre estou preocupado com dinheiro, sempre me sinto inferior às outras pessoas, o que eu posso fazer com isso aqui? Então você vai anotar, você vai ver ali, assiste os outros vídeos, tem bastante conteúdo sobre isso para que você possa se autoconhecer mais, baita conteúdo sobre autoconhecimento no canal, sobre análise corporal e como isso é importante para sua vida. E chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você achou esse conteúdo interessante, deixe seu like para que isso possa aparecer para mais pessoas. E me siga também no Instagram, no Facebook, que lá sempre vai ter conteúdos, posts, vai ter mais interações, inclusive caixinhas de perguntas. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que pode ter vindo através desse vídeo, deixe sua pergunta lá, pode interagir lá no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Um grande abraço e até a próxima.